Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. Quando a gente tava ouvindo o Balanço do Rock num sábado, assim, geralmente, que era uma galera, assim, reunida, e de repente rolava um Baby Lloyd, Contraste Social, Gestapo, que eram as bandas da época, a gente pirava, cara, sabe? A gente, tá rolando agora, vai... Eles pegavam as bandas de fundo de quintal, de pátio, de garagem, aquilo que a gente chama de underground, e trazia para dentro do estúdio. As bandas chegavam aqui, pegavam um produtor como o Beto, que tinha um programa, olha só, no mesmo lugar, tinha um programa, tinha um estúdio e tinha a vontade de gravar. E detalhe, de graça, meu amigo, de graça. O Balanço do Rock é um documentário que homenageia, que conta a história do programa Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas, que é um programa de rádio da Cultura FM, que tem mais de 27 agora, deve ter quase 30 anos de existência. O programa teve uma importância muito grande na cena musical, roqueira, da cidade de Belém e eu acho que do estado e do norte do Brasil, porque ele ajudou, né, a criar uma cena muito forte aqui. Nós éramos 77 pessoas, né, indígenas, quando a gente fomos lá no Livramento e fomos picotar todas as madeiras e queimar. Na vila, a gente chamava o Livramento, que é pau de remo, né? Assim, é uma vida de guerra todo tempo, né? Todo tempo, porque se a gente vai para dentro da nossa área, a gente é ameaçado. Se a gente sai fora da área, vamos na cidade, a gente é ameaçado. É difícil para ti estar aqui, não? A gente não se sente legal, né? Para vocês é uma outra coisa. É uma outra coisa. Tá entendendo? Mas ti, para mim com certeza, porque eles... Tenho certeza que tem pessoas observando que eu não sou daquilo, eu sou uma outra coisa. Entendi. Tem pessoas que não me conhecem como indígena, mas tem pessoas aqui que isso aí é um deles, com certeza. Fizeram uma emboscada para 77 indígenas e 2 funcionários da FUNAI que estavam com eles. Eles estavam fazendo uma missão dentro da terra indígena, que eles chamam de missão, que é a abordagem que eles vão por dentro da floresta imensa para ir atrás de madeireiros. E, inadvertidamente, eles passam por dentro de um vilarejo chamado Livramento. Quando eles passam por lá, a população já tinha cortado as passagens deles. Vieram com o trator de um lado e cortaram a ponte de madeira do outro lado. Então eles ficaram presos, estavam armados, rolou uma negociação. Disse assim, não, vamos conversar. Os indígenas deixaram as armas e eles prenderam os indígenas por 3 dias. Por 3 dias eles prenderam, bateram neles com as próprias armas, chutaram, fizeram terror psicológico. O Balanço do Rock era um programa muito, eu lembro, visionário para a época. Eu me lembro que a gente tinha uma cena musical que eu não conseguia comparar, por exemplo. A gente via uma cena musical muito forte do Rock Brasil, assim, Brasília, São Paulo no cenário underground, o Rio de Janeiro com aquela coisa mais gaiata. Mas a cena do rock and roll paraense era uma cena consistente do ponto de vista da qualidade musical, da qualidade poética das músicas, da performance, da personalidade dos músicos no palco. Cada grupo, né, cada conjunto tinha a sua personalidade. Então, quando você via um show, era um show de rock and roll da pesada. Quando eu entrei na cultura, tive essa aproximação com o Beto Fares, com toda essa história e vi a possibilidade poxa, dá para puxar daí um documentário que conte essa história da cena roqueira.
pancadaria. O projeto Rock 24 Horas termina antes do tempo previsto por causa da violência. Belém ia estourar no cenário rock brasileiro, se não fosse aquela edição fatídica do 24 Horas. Tinha muita história para ser contada, tem diversas fases, teve o Rock 24 Horas, que foi uma catástrofe na cena. Documentário de arquivo eu gosto, porque ele mexe com a memória, mexe com a emoção das pessoas, ele faz as pessoas reviverem coisas, às vezes coisas duras, né? Às vezes, mas também coisas muito bacanas. Tudo pronto pra gente começar. Esse filme existia, esse documentário. Ele foi feito em 1990. Então eu peguei esse documentário e eu sabia que eles nunca tinham assistido lá, porque eu tinha perguntado. As flechas não são mais flechas. Não são lançadas, não matam. O corpo agora está coberto. O metal substituiu a cerâmica. Nas mãos, a agilidade é a mesma. Mas as peças são usadas como souvenir. Fora do som, maracás e petivetes fazem parte do mesmo cenário. Incrível que pareça, naquela época, a filmagem ela veio descaracterizar nós indígenas do Alto Rio Guamá. Ela simplesmente está dizendo isso, né? Ela mostra pra gente que é isso. Pegou, de fato, não veio uma questão para nós mostrar o que era nós na época, né? Pegou a forma que estava o índio escutando música, né? Ela mesmo fala, né? Que não existe mais, perderam tudo. Eu queria ser atacado como um representante dos não indígenas e dos jornalistas e da emissora também, né? Então, é como se fosse um meia-culpa que eu fui fazer lá. Se misturaram. Nessa aldeia moram 18 famílias. Quase todas são resultados de mistura. Vocês observaram que a repórter disse que mostrou os indígenas pelados, né? Aí depois mostrou vestidos, né? Agora eles estão tudo vestidos, né? É essa forma aí que... E logo de carona mostrou o menino a música lá, ouvindo a música. Para dizer assim, diferença do Gurupi, diferença do Guamá. No Guamá não existe mais índio. Que não é verdade, né? Como jornalista, eu tinha a obrigação de levar aquilo de volta e tecer uma crítica sobre aquilo, entendeu? Mas a crítica não seria minha. Seria minha no sentido de que eu teria a mão de dizer assim, faz aqui e tal, porque a crítica é do Steinberg. Eles mesmos fazem a crítica, eles estão se vendo lá, eles estão dizendo, olha, tá vendo o que a repórter está dizendo? Ela quis dizer isso. Por que ela colocou essa parte aí dele? Por que ela colocou essa parte que eu como sapo? Por que ela escolheu essa parte e não a outra? Por que ela não deixou até o fim? Por que ela cortou? A ideia dos meninos aqui, do Robson, é a gente fazer umas gravações de rock, gravar uns rocks aqui, né? Ou seja, retomar as produções de estúdio do formato que a gente fazia. E isso vai permear um documentário que eles estão fazendo sobre o balanço do rock. Tem músicas que a gente vai mexer, mas a ideia não é muito destruir a música para construir outra. A gente vai procurar um meio, um termo intermediário entre o hardcore e o heavy metal. O Balanço do Rock ele serviu também para mim reviver os meus tempos de roqueiro, de frontman. Eu tocava numa banda chamada Recruta Zero, eu era guitarrista e vocalista dessa banda e vivi toda essa cena. A nossa banda tocou com o Delinquente, com o Baby Lloyd no Valdemar Henrique. Eu participei do Rock 24 Horas como espectador, estava lá no meio da plateia, nas duas versões, na primeira que foi maravilhosa e foi muito bacana, e na segunda que teve muita porrada, muita briga e tal, que as gangues invadiram, eu estava lá na frente, vi tudo acontecer, então para mim foi
uma maneira de reviver toda essa minha passada por essa cena roqueira daqui de Belém. Eu queria realmente uma provocação. Para mim mesmo, eu queria me colocar na situação de jornalista, para eles, mas não aquele jornalista que tem autoridade, ou seja, que causa medo no entrevistado. Quando a gente assiste o documentário de 90, por esse ponto de vista deles, assim, tipo, a gente vê que a gente erra muito como jornalista. Por quê? Porque a gente não tem tempo de fazer, porque a gente tem 3 horas para fazer 2 pautas. Então, o nosso trabalho é um trabalho que ele é muito complicado, porque tem que ser um trabalho muito ético, muito pensado, tem que demorar.